Olá pessoal, tudo bem com vocês? Henrique Bove por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é uma honra ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, nós vamos falar sobre o casamento, o maior instrumento de santificação na vida do casal. Eu tenho certeza que esse conteúdo, que esse vídeo vai abençoar muito a sua vida, então fique com a gente até o final. Eu acho interessante que quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, antes dele começar falando sobre o papel do homem, o papel da mulher, a primeira coisa que ele fala quando ele se refere ao casamento é: sujeitem-se uns aos outros. O que isso significa? Que você precisa entrar no casamento com uma mentalidade correta. Se você entrar no casamento com uma mentalidade de sanguessuga, de só querer extrair algo, uma mentalidade de egoísmo, você não vai entender o propósito do casamento. E o propósito do casamento também é trazer uma santificação na vida do homem, na vida da mulher. Até mesmo Jesus ele disse assim que é melhor você dar do que você receber. Então a mentalidade correta para você entrar no casamento é uma mentalidade doadora. Eu até me recordo de um fato que aconteceu, uma pessoa veio para mim e disse que não suportava quando a esposa pedia para ele pegar um simples copo de água. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se um simples copo de água traz tanta raiva, tanto nervosismo, tanto estresse para ele, o que dirá de aspectos mais difíceis de se enfrentar, não é mesmo? Então, se nós entrarmos com a mentalidade de que nós devemos ser servidos ao invés de servir, nós já entramos no casamento com a mentalidade errada. E aí podemos colher frutos amargos desse tipo de atitude que nós temos. Primeira coisa, você precisa entender que o casamento é morrer para si mesmo. O que isso significa? Significa que você tem que abrir mão das suas vontades para fazer o outro feliz. Tempos atrás uma pessoa disse assim: entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ter razão, porque se eu não tiver razão eu não fico feliz. Por mais brincalhona que seja essa brincadeira, nós sabemos que existe um fundo de verdade, porque as pessoas elas não querem abrir mão, elas querem sempre estar certas, elas nunca querem renunciar. E eu estava ouvindo esses dias uma ministração do pastor José Gonçalves, ele disse uma coisa interessante, ele falou assim que o casamento é uma escola da humildade e da renúncia. Se você casou, se você não levar esses princípios de humildade, de renúncia para o casamento, você vai quebrar a sua cara. O pastor Cote também ele diz uma coisa interessante, ele fala assim que quando nós casamos, Deus quebra o vaso. Martinho Lutero ele disse assim que em 1 ano de casamento, santificou ele mais do que 10 anos de monastério. Eu aprendo aqui com esses homens que o casamento ele serve como esse instrumento de purificação, de santificação. Por quê? Porque quando você entra no relacionamento, você casa ali com a sua esposa, com o seu esposo, e aí o que acontece? Vocês dois, cada um tem um pensamento, cada um teve uma cultura, cada um teve uma criação, e aí o esposo vai lá, deixa às vezes a toalha molhada em cima da cama, às vezes a mulher vai lá e coloca um pouco mais de sal no feijão, e essas coisas que parecem que são pequenas, se nós não tomarmos cuidado, elas servem de pedras que vão impedir um bom relacionamento no nosso casamento. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque nós não tropeçamos em montanhas, não tropeçamos em coisas grandes, mas em pequenas pedras. E essas pequenas atitudes que às vezes nós vamos negligenciando, achando que não tem problema, elas podem se tornar problemas no nosso casamento. Por isso, se você é casado, você tem que entender que as dificuldades que você tem, que aquilo que o seu cônjuge faz que te irrita, isso na verdade é uma oportunidade para você se santificar. Eu acho interessante que todas as vezes que a Lorena, minha esposa, ela faz alguma coisa que me irrita, isso, ao invés de ser prejudicial para mim, precisa ser benéfico. Por quê? Porque se ela faz alguma coisa que me irrita, isso tem que produzir em mim um caráter mais maduro. Precisa produzir em mim paciência. Porque vocês lembram que em 1 Coríntios 13 fala que o amor é paciente, que o amor ele não é egoísta, que o amor ele não busca os seus interesses. Então todas as vezes que a Lorena faz alguma coisa que me irrita, ela está gerando em mim o verdadeiro amor. Ela está gerando em mim as características e as qualidades de Jesus.
Porque quanto mais ela faz coisas que me deixam bravo, isso deve produzir em mim um fruto que vai ser um fruto de santificação. E a nossa motivação, né, eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, nunca deve ser entrar no casamento para ser feliz. Mas nós devemos entrar no casamento com a mentalidade de fazer o outro feliz. Porque nisso de fazer o outro feliz, a sua felicidade automaticamente virá. Porque é melhor você dar do que você receber. Então o casamento ele vai exigir isso de você. Ele vai exigir você abrir mão das suas vontades. Ele vai exigir você ter paciência, você não ser orgulhoso. Por quê? Porque, vamos lá, você está no seu casamento, está no dia a dia, no seu cotidiano. E aí seu esposo, sua esposa faz algo que irrita você. O que você vai ter que exercer? O perdão, a humildade, a renúncia. E isso faz com que você se torne mais parecido com quem? Com Deus. Porque Deus é perdoador. Deus tem humildade. Deus, ele abre mão para nos salvar. Ele abriu mão da sua glória para nos salvar. Então, todas as vezes que o seu cônjuge faz algo para você, não interprete isso como algo prejudicial, mas como algo benéfico, porque você está se tornando cada vez mais a imagem e semelhança do seu Criador. E eu vejo muitos casais jovens se frustrando quando entram no casamento, porque acham que o casamento é igual os filmes de Hollywood, né? Que não tem problemas, que não tem dificuldades, que sempre vai ser amor toda hora, beijinho para cá, beijinho para lá. Eu quero dizer para você que isso só tem filme, gente. Vida real, você vai se deparar com situações onde você vai ter que exercer o perdão. Ou seja, se você exercer o perdão é porque alguém errou. Então, casamento não é um mar de rosas que todo dia é bom, todo dia vai... Não, Deus não criou o casamento para ser perfeito. Deus criou o casamento para ser saudável. Porque o casamento para ser perfeito tinha que ter duas pessoas perfeitas. E não, existem duas pessoas imperfeitas numa instituição que Deus criou, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Então saiba que no seu casamento você vai enfrentar dias difíceis. E não compare o seu casamento com filmes de Hollywood, séries da Netflix, né, essa série romântica, que tudo dá certo, né? Você vai precisar trabalhar duro para isso, para que o seu casamento dê certo. Eu sempre falo isso aqui, né, que aqui em casa nós temos um lema de que a primeira palavra que nós mais falamos é me perdoe. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a erros. E quando eu me disponho a ter essa atitude de, quando alguém errar, eu dou esse primeiro passo de pedir perdão, de me consertar, eu estou sendo aquilo que Deus espera de mim. Porque a Bíblia fala o quê? Que se alguém pecar contra você, você deve perdoar. A própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Então, todas as vezes que nós praticamos essas atitudes, nós estamos cada vez sendo mais santificados pelo Espírito Santo. Então, o casamento não atrapalha a sua vida. Tem muitas pessoas que se separam por incompatibilidade de gênero, né? Pessoas que se separam, porque ele sempre faz aquilo que me irrita, ele só me provoca, ele só faz coisas que eu não gosto. Mas é aí que está a cereja do bolo do casamento. Se nós tirarmos a visão de que os erros do nosso cônjuge estão sendo para nos prejudicar e colocarmos a visão de que esses erros eles nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, nos tornam melhores, gente, isso vai virar uma chave dentro de nós. E nós não vamos mais tratar as fraquezas do nosso cônjuge da mesma forma. Então, pessoal, de uma vez por todas, entenda que o seu casamento foi uma instituição criada pelo próprio Deus e que ele serve como um instrumento de santificação. Todas as vezes que seu cônjuge fizer algo para você, lembre-se que isso é uma oportunidade para você se tornar mais parecido com Jesus. Bem, pessoal, espero de verdade que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, abençoado a sua casa, o seu casamento. Nós temos recebido alguns feedbacks aí dos nossos vídeos, nós estamos muito felizes. Se você quiser deixar aí um comentário, isso nos fortalece também. Eu peço para você nos ajudar deixando aí o seu like aí nesse vídeo. Isso faz com que o YouTube entenda que ele é importante. Se inscreve aí no nosso canal também, ative as notificações para você receber todas as novidades. Me siga no Instagram, bov.henrique, e você vai receber todas as nossas novidades, né? Todos os conteúdos que nós produzimos diariamente. Tenho certeza que você vai ser abençoado. E em breve aí, uma novidade chegando fresquinha para vocês, o livro Família e Finanças de Forma Descomplicada. Tenho certeza que esse livro vai vir para abençoar a sua casa. Pessoal, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa.
e até o próximo vídeo.